E aí, bora falar de um dos temas mais uau, complexos e ao mesmo tempo centrais da fé cristã? A Trindade. Mas a ideia aqui não é só ficar definindo o que ela é. A gente vai muito além. Vamos tentar entender por que ela é, indispensável. Porque sem ela, a fé cristã simplesmente não para de pé. Vamos nessa? Olha só essa frase, que já bota o dedo na ferida. Ela é o nosso ponto de partida. O que ela está dizendo, no fundo, é o seguinte: a Trindade não é um extra, sabe? Não é um item opcional para quem gosta de teologia. Pelo contrário, está totalmente amarrado na mensagem central do Evangelho. O Deus que salva é esse Deus que se revela como Trindade. Ponto. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma doutrina que, vamos ser sinceros, quebra a cabeça de muita gente, virou o coração da fé? Parece um paradoxo, mas a resposta para isso é fascinante. A gente não está falando de algo que alguém inventou do nada. A gente está falando de uma revelação. Algo que foi se desdobrando, se mostrando ao longo de toda a história. Exato. É super importante entender isto. A ideia da Trindade não brotou do chão séculos depois de Cristo. Não foi uma atualização da fé. As sementes, as raízes disso já estavam todas lá nas Escrituras. Foi um processo, sabe? Deus foi se revelando aos poucos, peça por peça, do Antigo Testamento até a chegada de Jesus e do Espírito Santo. A base de tudo, o alicerce, é o monoteísmo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um só Deus. Fim. Mas aí vem o Novo Testamento e não contradiz isso. Ele expande. Ele abre a cortina e mostra que dentro dessa unidade divina existe uma relação, uma comunidade perfeita e eterna. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas um Deus relacional por natureza. Agora, uma coisa é a revelação na Bíblia. Outra é como isso virou uma doutrina formal, com nome e sobrenome. E essa parte, meus amigos, foi literalmente forjada no fogo do debate. A igreja primitiva não sentou um dia e falou: vamos criar a doutrina da Trindade. Não. Ela foi obrigada a definir isso com clareza, porque surgiram umas ideias, umas heresias, que ameaçavam desmontar a fé por completo. Era uma questão de sobrevivência. Afinal, em quem estamos crendo? E essa linha do tempo aqui mostra exatamente essa dinâmica. É quase um roteiro de filme. A gente começa com um fundamento, um só Deus. Aí surge o primeiro grande vilão da história, o arianismo, que basicamente rebaixava Jesus, dizendo que ele não era Deus de verdade. A reação? Um encontro épico, o Concílio de Nicéia. Problema resolvido? Quase. Anos depois, outros grupos, os pneumatômacos, fizeram o mesmo com o Espírito Santo. E qual foi a resposta? Outro concílio, o de Constantinopla. Percebe o padrão? Cada desafio forçou a igreja a ser mais e mais precisa. E é incrível pensar que, no meio dessa briga toda em Nicéia, o destino da doutrina cristã dependeu de uma única palavra. Uma palavra grega, homoúsios. Parece complicado, mas a ideia é simples e poderosa. Significa da mesma substância. O que eles estavam dizendo com isso era revolucionário. Jesus não é a primeira e mais perfeita criatura de Deus. Não, ele é Deus. Ele compartilha da mesmíssima essência divina do Pai. Essa palavrinha foi o que blindou a divindade de Cristo para sempre. Beleza, para a gente não se perder, essa tabela aqui ajuda a botar ordem na casa. Ela mostra as principais alternativas à Trindade que foram rejeitadas. Tinham o triteísmo, que é fácil de entender, a crença em 3 deuses diferentes. Isso, claro, ia contra a ideia de um só Deus. Do outro lado, tinha o unitarismo, que dizia só o Pai é Deus, o resto não. Isso diminuía Jesus e o Espírito Santo. E tinha também o modalismo, uma ideia bem curiosa, de que Deus era um ator que usava 3 máscaras. Ora era o Pai, depois tirava a máscara e era o Filho, depois o Espírito. Mas e o batismo de Jesus, onde o Pai fala do céu, o Filho está na água e o Espírito desce como pomba? Ali os 3 aparecem ao mesmo tempo, então a Trindade se mostra como algo único, diferente de tudo isso. Ok, história, debates, palavras em grego, muito legal. Mas a pergunta de $1 milhão é: e daí? O que isso muda na prática? Por que hoje em dia alguém deveria se importar com uma discussão do século IV? E a resposta é: tudo. Porque isso mexe diretamente com o coração da nossa fé, a salvação. Olha o que o próprio Jesus diz aqui em João. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, ou seja, o Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Percebe? A vida eterna não é sobre seguir regras, é sobre conhecer alguém. Conhecer a Deus, e não qualquer Deus da nossa imaginação, mas o Deus que se revelou como Pai e como Filho.
Conhecer a Deus do jeito certo não é um luxo intelectual, é uma questão de vida eterna. E isso nos leva a um ponto incrível. A salvação é um trabalho de equipe, é uma obra trinitária. Pensa assim, o Pai é o arquiteto, aquele que planeja e envia. O Filho é o executor, aquele que vem ao mundo e realiza a obra na cruz. E o Espírito Santo é quem instala essa salvação no nosso coração, quem a torna real para nós. Cada um tem um papel, mas todos atuam em perfeita harmonia com um só propósito. E não para por aí. Isso transforma até a nossa vida de oração, a nossa adoração. Não é algo só teórico. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, desenha o caminho. Por causa de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Cristo é a ponte. E como a gente atravessa essa ponte? No Espírito. É o Espírito que nos move, nos capacita. A Trindade não é um quebra-cabeça, é o mapa do nosso relacionamento com Deus. Então a gente chega na conclusão de tudo isso. A Trindade não é um cômodo extra na casa da fé cristã. Não é um detalhe na planta. Ela é o alicerce, a fundação. Se você tirar a Trindade, o prédio inteiro desmorona. É simples assim. Ela é o coração que bombeia a vida para todo o resto da doutrina. No final das contas, o que está em jogo é isso. Crer na Trindade não é crer em uma fórmula complicada. É crer no Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que salva, o Deus que se mostra de Gênesis a Apocalipse como Pai, Filho e Espírito Santo. É simplesmente aceitar e adorar a Deus por quem Ele realmente é. E quero terminar deixando uma pergunta no ar, para a gente pensar. Se Deus, na sua própria essência, não é um ser solitário, mas uma eterna comunidade de amor, se Ele é fundamentalmente relacional, o que isso muda na nossa forma de ver o mundo? Como isso transforma o nosso jeito de entender o que é amor, o que é viver em comunidade e qual é, afinal, o nosso propósito? Fica aí a provocação.